Obrigada, Esmeralda Batista, pela excelente introdução do nosso tema. É verdade, é sobre a dependência dos jovens pelo álcool e as drogas, alcoolismo e das drogas, que vamos conversar com elas e com eles. Temos aqui a Santinha de Jesus, especialista em drogas. Vou-lhe dar a primazia de introduzir-nos o tema. Eu sou coordenadora nacional de luta contra as drogas na Associação Nacional de Luta contra as Drogas. Existimos há mais de 21 anos e eu gosto desta forma definir. Falar das drogas é pior do que falar do HIV, porque a droga desestrutura famílias. Hoje eu estou num projeto com os padres franciscanos e muitas mães perguntam onde é que a gente vai e como vamos. Imagina como uma senhora de 90 anos tem que cuidar um filho de 45 anos e o seu neto de 15, os dois são aditos. Hoje nos chamamos toxicodependente por causa derivado a estigma, mas um paciente adito. Como é que vamos viver e conviver com isso? Como a sociedade está disposta a ajudar isso? E temos um fenômeno muito grande. Nós hoje estamos com um problema de tempo. Nós hoje somos os pais corridos. Nós hoje somos os pais que deixamos filhos com as babás. Nós hoje somos os pais que vamos atrás de melhores condições de vida e esquecemos o mais importante, que é o cuidado, a preservação. Nós hoje somos os pais que preferimos o nosso filho passar férias em Portugal do que mandar o filho para uma catequese. Nós somos os pais que já deixamos os nossos filhos de base, estamos no mês de junho, ir para a festa de pijama em vez de termos uma interação com os nossos filhos. E começa-se a fazer o uso de drogas hoje no consultório. Eu atendo todas as terças-feiras grátis dos combatentes da comunicação social pela Associação Nacional de Luta contra as Drogas. Hoje já temos criança de 9 anos, usuária de drogas, principalmente sexo feminino. Mas uma criança que vive com pai e mãe? Vive com pai e mãe. Como é que ela começa? Pela distração que nós os pais temos hoje. Ela vai provar. Quem vai dar? E ali o jornalista esclareceu muito bem as influências. Ela vai provar como é que está a estruturação física de uma criança hoje de 9, 10 anos. Quase o meu tamanho. E quem o dá? O vizinho de 16, 17 anos. Para aliciar a criança. Hoje nós temos adolescente de 13, 14 anos, usuário de cocaína. Quem o dá? Então, ali é como a princípio o doutor Acílio estava a dizer, é algo que temos que despertar. Eu me recordo que quando começamos, alguém disse numa das conferências, Angola nas drogas é um bebê que está a engatinhar. Hoje já passa 21 anos. Esse bebê cresceu. Em todos os cantos de Luanda tem as drogas. O nosso objetivo não é combater quem vende, mas acabar com que as crianças estejam protegidas. Hoje quem mais usa são as meninas. Num grupo que tem o Alibaba, desculpa que digo que ele está aqui, pode usar, pode. vamos ter 5, 6 meninas para aparecer, para estar bem. E isso muitas vezes, porquê? Porque nós hoje demos aos nossos filhos libertinagem, não liberdade. Porque tudo na vida tem regras e tem limites. Se nós não conseguimos colocar os limites, estamos a distorcer uma sociedade. Para uma sociedade boa, é preciso que nós tenhamos famílias bem estruturadas. Há um outro fenômeno que chama muito a atenção. Nós estamos com um índice de divórcio muito elevado. Esse número de divórcio cria desestruturação na família, o afastamento das crianças. Um dos meninos disse, doutora, para eu chamar a atenção ao meu pai, comecei a fazer uso de maconha. Vulgo liamba. Mas chamei, meu pai nem prestou atenção. Tirei as coisas mais difíceis do meu pai, que é o telemóvel, porque eu digo... Tirou, roubou. Sim, ele diz tirou. Tirei o telefone do meu pai também não se apercebeu. Até o dia, 16 anos, que eu fui com uns amigos e dei a chave do carro do meu pai. Quanto tempo nos apercebemos que o nosso filho é usuário usuário de drogas, que hoje nós chamamos paciente adito, quando ele já está na fase 2, que a gente vai dizendo. E há um sinal muito bonito para os casais. Quem se apercebe sempre que o nosso filho está-se a perder são sempre os maridos. E um dos pacientes, a família, o esposo disse, o teu filho está a fazer consumo de droga.
A mãe disse, meu filho não, teu filho está. Só se aperceberam 6 anos depois. Outra coisa que também vamos chamar a atenção à sociedade, temos que perceber que a droga é uma doença, não é um crime. E muitas empresas, os pacientes aditos, muitas vezes são excluídos, porque eu comecei pelo princípio, vou dizer, a droga é pior do que o HIV, porque tu, usuário de droga ou o paciente adito, ele vive a doença e vive a abstinência, que é mais pesada. Se nós não despertarmos isso, vamos ter muita gente com muito problema. E a família é aquela que deve acolher quando temos um membro usuário de droga. Muito bem, muito obrigada. Stélvio, a Santinha diz que, portanto, um adito é uma pessoa doente. Sim, sim. Queres nos falar um pouco? É assim, antes de qualquer coisa, eu não gosto muito de entrar em subterfúgios e dar muitas voltas. Quem me conhece sabe, a minha vida é um livro aberto e eu já falo disso há muito tempo. Eu já fui usuário de cocaína durante muitos anos, desde a tenra idade. Acho que eu tinha os meus 19, hoje estou com 44, 19 até há 6 anos atrás, né, que eu parei. E Santinha. a ilustre Santinha falou bonito, porque isso é uma situação às vezes que você, como progenitor, né, às vezes tipo, tens o teu filho dentro de casa, mas você não sabe lidar com quem. É tipo, é só teu filho, mas você não sabe o que é que ele faz, até tipo, chegar já a um estágio que já é tardio e pronto, tipo, tu descobres, uau, ele usa drogas e pronto. Mas falando de mim, eu não gosto de falar de terceiros, é assim, eu vivi isso intensamente no mergulho e pronto, viveu-se o que se viveu e não estamos aqui mais com situações de arrependimento. A malta, o importante é que tu fazeres um estudo do passado para poderes definir bem o teu presente e futuro, para saberes como é que vamos caminhar. Então, o que é que acontece? Isso é uma situação, como disse a irmã, a Santinha, é mesmo uma doença. Não é porque o fulano é drogado, não. Ele é doente. Como é que começa? Começa-se, por exemplo, eu vou falar de mim. É assim, eu comecei a fazer lá atrás, né, que eu nunca não fazia, porque eu quis. Porque estava no ambiente e tinha amigos a consumirem cocaína e eu até estava de boa, porque já tínhamos convido inúmeras vezes. Eu comia cervejinha e por aí fora. Mas um dia eu disse, mas como é esse mambo, como é que é? Eu disse, isso, eles já disseram, acho que é melhor você não fazer esse mambo. Eu disse, não, já vejo esses mambo nos filmes, deixa-me provar uma linha. Sim. Foi a primeira. Começou aí, eu tinha 19, tinha 19 anos. E desde então, consumi a primeira linha e eu fiquei com aquele aspecto, tipo, fiquei muito ansioso, muito... Pronto, aquilo alterou o meu comportamento, como o meu estado normal. Disse, que droga é essa, mudança o quê? E comecei a consumir aquilo. Depois o que acontece? O tempo vai passando, depois tu ficas uma pessoa dissimulada. Muda a personalidade. Manipula as situações, dizes que tipo, porque todo mundo já sabia que eu bebia. Pronto. E tipo, quando eu entro pro sniff, foi tipo só algo complementar, mas tipo que as pessoas nunca se aperceberam e tipo passava tipo, não, ele está só bêbado. Não, já estava snifado há muito tempo. Já estava. E depois o que acontece? É fácil você entrar. O problema é você sair. Porque é uma questão de aceitação. Por exemplo, eu passou muito tempo, né, tipo, foram mais de 20 anos. E 6 anos atrás, quando eu comecei o meu processo, o que acontece, Helga? Eu cheguei de uma direta, fiquei 3 dias ou 4 dias fora de casa, de direta. Cheguei a casa, pronto, tipo, já era demais e pronto, eu... Com essa consciência já, tipo, eu estava mesmo já cansado daquela vida. E eu disse a mim mesmo, cheguei a casa... É um sentimento individual, uma introspeção, algo... Sozinho tipo, é que... É tipo, a tua mente... Já não suporta, é tipo, eu já estava cansado. E depois também, muita situação, família, filhos e... Deteriorada, não é? E eu cheguei, mana,
E eu disse a mim mesmo, tranquei-me na casa de banho, fiquei 3 horas na casa de banho, olhando para mim para o espelho. E fiquei a lidar com meus demônios, a conversar com a minha pessoa. Que tipo, o que é isso que tu estás a fazer, babá? Tu és muito melhor do que isso que tu aparentas ser aqui. Tu tens filhas pequenas, tens que... E eu a conversar comigo, e eu disse... A partir de hoje... Isso, né? Naquele tempo, 6 anos atrás. A partir de hoje... Acabou. Não que foi só uma decisão assim fácil, não. Porque a minha admissão foi o quê? Eu tinha que entender que eu estava doente. Olhar para mim para o espelho e dizer, babá, você é doente. Você não está bem, tu precisas de ajuda imediata, senão vão te enterrar já amanhã. E assim, no momento, eu cheguei a casa numa segunda-feira, 11 e tal da manhã, liguei para o meu tio o tio Rui Pires, ele é um psiquiatra, acho que vocês conhecem, né? O tio Rui. Liguei para o meu tio Rui, vou morrer. Disse, babá, meu Deus, babá, é o quê? Tio, estou mal, estou longe no sniff. Isso é o quê, babá? Estás a me falar quê? Tio. Ajuda-me. Ajuda-me, vou morrer, vocês vão me enterrar. Então que vim ter contigo no teu consultório. E eu naquele momento ainda estava meio, o quê? Ele disse, não, babá, descansa, só vem amanhã. Não vem assim. Então pronto, quê? Comi, tomei banho, quê? Dormi. Dia seguinte, ele disse, vem amanhã às 8h30 no meu consultório. Eu cheguei, já eram 8 horas, já estava lá. Ele chegou, tinha consulta com muitos pacientes, muita gente. Ele teve que cancelar todo mundo. Eu fiquei lá com ele desde as 9 que ele chegou até 17, 18 horas, o dia todo. Explanei tudo, pus tudo em cima da mesa, tudo. Ele disse, depois de tudo terminar, e que conversamos, ele receitou-me uns psicóticos e não sei o quê, para fazer durante 6 meses. Agora você vê essa parte. Nesse dia, saí de lá às 18 horas lá da manhã, ali no coiso ali na psiquiatria, ali, né? Sim, sim. Yeah. Eu saí. Antes de eu sair, disse, babá, só o facto de você me ter ligado ontem, e hoje estás aqui, ficamos juntos o dia todo, você já ganhou. Cada dia é uma vitória. Você, babá, você já ganhou, você é vitorioso, em nome de Jesus. Eu disse, não, tipo, vamos fazer as cenas, eu quero mesmo, eu estou cansado, eu não quero mais isso, eu quero ser uma pessoa melhor para mim mesma, quero me respeitar o meu corpo, quero ter uma mente sã, estar bem com a família, com todo mundo, principalmente a minha pessoa. Ele disse, receitou muitos psicólogos durante 6 meses, então combinamos, todas as terças e quintas, vens aqui para o meu consultório, vamos bater um papo, a ver como é que está o teu progresso, não sei o quê. Olha, Elga, só fiz 2 semanas com ele. Ele chegou e disse, babá, os psicóticos que eu recomendei para tu fazeres durante 6 meses, para! Desmamou. Você não precisa mais. Chama-se processo de desmamar. Desmamou, sai da Xuxa. E ele disse, babá, para, porque você não sei o que aconteceu contigo, a forma que tu estás a processar as coisas, você não precisa disso. Você ainda tem que ajudar muita gente. Você vai ajudar muita gente. É por isso que eu aceitei esse convite hoje aqui, mano. Porque seria muito egoísmo da minha parte eu não aparecer aqui. E falar na primeira pessoa, não falo de terceiros, falo mesmo de mim. Porque nessa vida mesmo cada um dá o que tem. E eu estou aqui mesmo para ajudar muita gente. E eu, como tenho essa influência de inspirar milhares de pessoas, eu tenho que falar sobre isso, porque isso mesmo é um cancro na nossa sociedade. Quase todas as famílias têm um alcoólatra ou um drogado. Ou pessoa doente, pronto. Quase todas as nossas famílias, a tua, a minha, todos nós temos alguém. E seria muito mal da minha parte eu não estar aqui nesse painel, aqui nesse programa, e falar sobre isso com muita seriedade. Eu não precisei de nenhum centro de reabilitação. Por quê? Porque a minha reabilitação foi a minha mente, a minha estrutura. Mas somos todos distintos, ninguém é como ninguém. Babá é um caso à parte. Mas se eu posso, tu também consegues. Não digas tudo. Ok, senão não vou parar aqui hoje. Obrigada. É importante também ouvirmos Helena Domingos, que é psicóloga e técnica do INALUD. Bom, muito profundo esta introdução e as palavras ali do reencontro. O testemunho do Stélvio. É um caminho que se não nos resta um pingo de consciência que o Stélvio teve, dele
assumir para si, não ser necessário alguém, não é? Se não formos nós a sermos honestos e verdadeiros, como se diz, a verdade liberta. E ele foi honesto com ele e por isso foi procurar ajuda. Com certeza há muitas pessoas, muitos jovens nesta condição que por um descuido, por ilusão, por influência, por algum problema familiar, alguma divergência com os pais, por alguma questão emocional, se desviou. E que neste momento é um adicto e não sabe realmente como sair desta situação. Felizmente o Stélvio teve a quem recorrer e foi uma pessoa certa, mas há muita gente que se calhar não tem suporte, a quem, uma estrutura, alguém de confiança que de facto possa acolher nesse momento. Como é que estes jovens que estão a ouvir-nos, a ver-nos, podem fazer para se salvarem? As drogas são substâncias que alteram o comportamento do indivíduo e esta é uma realidade preocupante, como os meus colegas já falaram e também ouvimos inicialmente, não é? Dizer que o Instituto Nacional de Luta Antidrogas não está aquém dessa situação, ou seja, estamos preocupados com a situação que a juventude tem enfrentado e é por isso que dentro daquilo que são as nossas atividades ou os nossos programas, temos trabalhado bastante na área da prevenção e inicialmente, não é? Com que tipo de ações? Temos realizado campanhas de sensibilização na comunidade, temos realizado palestras nas escolas e em outros espaços públicos. Realizamos no dia 31 de maio o concurso de redação e desenho. Esta aqui é uma atividade voltada para alunos do ensino primário, né, com o objetivo de incutir nas crianças sobre os perigos do tabaco e outras drogas, porque é preocupante, sim, e temos que começar a despertar a consciência das pessoas desde tenra idade. Então, temos tido esse cuidado de trabalhar na área da prevenção. Exatamente. Dizer que nós estamos... A minha questão foi como é que alguém se salva? Sim, vamos chegar lá. Né? Temos é que aproveitar o tempo. Exatamente. Como é que alguém se salva? Posso ajudar um bocadinho? Não, deixa... Vamos aproveitar o tempo, temos pouco tempo de... Exatamente. Okay? Um dos grandes fenômenos do salvamento é o reencontro. O Ali Baba foi bem claro, se reencontrar. Ser honesto contigo mesmo. Eu preciso não manipular. Porque o Ali Baba só conseguiu salvar-se porque ele não manipulou. Muitos dos pacientes adictos, o que é que acontece? Eles têm medo do que o que eles estão a viver, então têm fuga. Eu quero sair. Não, Ali Baba não fez isso. Ele disse, eu devo sair. Não, eu quero sair, eu devo sair. E foi logo procurar o psiquiatra. Isso acontece muito no centro lá dos padres. Depois de 6 meses eu dou conta, não, posso desmamar, tu consegues. Mas vais ficar, porque isso é como uma estruturação de um feto, de 6 a 1 ano. Se 6 meses o paciente está muito bem, pode. Uma das formas de despertar é o reencontro. Uma das formas de motivar para nós também, aqui como nós estamos a fazer hoje. Nós estamos a fazer um trabalho de despertação e de reencontro, onde as famílias vão. Vão para as associações, onde podemos encontrar auxílio grátis, auxílios grátis. Que tipo de associações? Números de apoio? Eu, imagina, estou lá em casa, sou adita e estou a assistir o programa.
não quero partilhar ainda com a minha família. Como é que eu saio disto? Ligo para quem? Por exemplo, consulto quem? Procuro que instituição? Por exemplo, vai para a Associação Nacional de Luta contra as Drogas, vai para os hospitais públicos, também têm apoio, as igrejas também têm. A Igreja Católica tem muitos de acolhimento e tem os grupos dos acólitos anónimos também e temos muito. Agora, é o horário, o tempo, porque nós estamos a falar para Angola e para o mundo. Algumas províncias têm. A Associação Nacional de Luta contra as Drogas está nas 18 províncias. E estamos ali e vão. Quando ocorrer alguma situação, e quase todos nós somos especialistas, vêm para aqui e trabalhamos nos hospitais. Vamos ajudando essas famílias, porque muitas das famílias, a droga não tem classe social. Não tem. Então, isso nós devemos rever. Eu estou mesmo muito preocupada, eu já disse que estou quase no meu fim, porque eu já disse que eu só iria trabalhar com paciente adicto até os meus 25, estou quase. Então, até ali nós temos que rever. A sociedade está a despertar e há muita problemática, porque a família não percebe. O Ali Baba disse algo que para mim, e eu digo assim, a droga e o lixo não têm diferença. Não tem diferença, porque tu perdes família, tu perdes mulher, tu perdes até a personalidade, a essência, não é? E a próxima vez nós temos que falar dos jogos patológicos, porque a cocaína faz 5 minutos, vou já terminar, a cocaína faz 5 minutos, em 5 minutos ele faz muito estrago. Então, onde a família deve ir, onde a sociedade deve ir, por esse sítio. Se faltar, nós vamos deixar os terminais e vão ao nosso encontro. Ok, obrigada. Acílio. O Stélvio, desculpa não te tratar por Ali Baba. Eu acho que tu és o Stélvio. E sabes quem me chama Stélvio? É só a minha mulher Isabel. Okay, todo mundo é Ali Baba, mas a minha mulher te amo muito. Muito bem. O Stélvio trouxe aqui um detalhe importante. Ele diz que antes de experimentar, portanto, a cocaína, ele já usava álcool. Acha que uma coisa puxa a outra? Ok, Elka, antes permita-me elaborar um Por pouco favor. mais em torno desta temática. Primeiro, dizer que demos um salto qualitativo e quantitativo. Eu pensava que fôssemos falar primeiro das drogas lícitas e passaríamos para as drogas não lícitas. Ainda estamos só na fase introdutória. Não, já passamos para drogas Eu já não pulei, lícitas. eu já fui. O Stélvio já mas passou. por favor, faça... A verdade do tempo, tá vendo? Pode facilitar. A verdade é que o alcoolismo e as drogas, hoje por hoje, eles são considerados pela Organização Mundial de Saúde como um caso de saúde pública. Já não é um caso isolado que um Estado vai pegar e não. A verdade é que o problema, o fenómeno psicossocial é um fenómeno que está associado a uma multiplicidade de causas. Nós temos que olhar primeiro para as causas que estão identificadas no nosso contexto angolano e uma delas é a fragmentação familiar, a desestruturação que nós cada vez mais olhamos. Tem também a outra que é a disposição precoce destas substâncias psicoativas. Tem também a questão da flexibilidade e também um ponto de extrema importância é o facto de Angola não ter muita publicação disponível para a sociedade. As pessoas querem, de certa forma, ler, perceber melhor para poder identificar e caracterizar. A verdade é que nós estamos diante de um princípio e não temos noção onde é que será o fim, porque tanto o alcoolismo, o tabagismo, as drogas lícitas, que podem ser até os medicamentos associados, a associação de vários compostos e até um fármaco para a malária e mal ingerido pode exatamente ser também uma droga. E depois então passamos para as pesadas, que são as drogas ilícitas, que à luz da legislação acabam sendo um crime para quem comercializa e quem consome. A verdade é que também hoje por hoje nós já não usamos o termo alcoolismo. Cientificamente agora estamos a usar uma designação que é TUA, transtorno de uso de álcool. O TUA, na verdade, o que acontece, estou a começar no álcool, é igual o que a colega Domingos disse. Ele mexe com a estrutura cerebral, ele inicialmente dá a sensação de que estou bem, estou hyper, quero faço as coisas todas.
O mesmo ocorre Tira toda a inibição, Exatamente. não é? O mesmo ocorre também com as drogas não lícitas. No caso, o Stelvio foi peremptório e temos que dar os parabéns. É um dos poucos casos. Tudo por quê? Porque o maior problema que a sociedade científica tem é encontrar pessoa que consegue se identificar. Por quê? O psiquiatra, o psicólogo, o psicopedagogo, o terapeuta nunca há de conseguir curar alguém que não consegue identificar-se com a causa. Se o paciente for paciente identificado, aí a gente consegue trabalhar. Se ele for o dissimulado, consegue virar os caminhos, vamos esquecer. Porque primeiro que ele nem sequer vai fazer uso daquilo que são... Primeiro, nem vai para as terapias, nem vai consumir os fármacos que lhe for prescrito. E depois tem a questão também que a família não terá condições de o cuidar. E disse bem a Santinha. A questão do uso contínuo de substâncias psicoativas, ela destrói a economia, destrói a própria família, destrói a sociedade. A verdade é que nós estamos numa sociedade onde há uma exposição gratuita tanto às drogas lícitas e às não lícitas. E é preciso aqui... Qualquer pessoa tem acesso. E aqui temos que olhar para este processo que nós, infelizmente, podemos classificar como normalização, que é errado. Tudo por quê? Porque também nós classificamos os níveis daqueles que são os usuários. Eles podem estar numa condição leve, podem estar numa condição moderada e também podem estar numa condição crítica. Eu uso o termo crítica, que é grave. A verdade é que a nossa sociedade... O que é uma condição leve? Leve é a tal moderada que ainda que esteja a consumir não esteja numa condição de fácil identificação. Tudo por quê? Porque existe um padrão ainda consegue minimamente segurar a sua vida, é isso? Exatamente. Porque o padrão diz que para nós determinarmos que efetivamente esta pessoa é o usuário dessas substâncias, nós temos que encontrar duas ou três sinais que efetivamente levam-nos à caracterização para que a luz possa acender. A verdade que não se deve esconder é que todo este processo está associado ao emocional. Tudo por quê? Porque os sinais físicos, eles só aparecem depois, lá para trás, lá por fim, quando a gente já vê que o dissimulado já chega com um traço, os olhos já estão vermelhos, os dedos já estão todos eles pretos, às vezes até acaba fazendo xixi no meio das pessoas. Tem aqueles atos que efetivamente nós chamamos atos fora do controle emocional, psicoemocional no caso, e, acima de tudo, olhamos para os transtornos mentais que também podem ocorrer já numa fase suponível. Nós estamos diante de uma problemática mundial que Angola, se nós efetivamente estivermos de acordo com os padrões internacionais, poderemos ainda lutar e salvar muitas famílias. Mas tudo depende da vontade e da aceitação. Diz, e é bíblico, conheceres a verdade libertará. A verdade é que eu estou extremamente feliz em ter aqui o Stelvio com um depoimento, que são dos poucos depoimentos oficiais. É preciso aqui termos coragem e oficializar. Por quê? Porque muitos lá em casa, a esta hora, estão exatamente a seguir o programa, estão, primeiro, extremamente satisfeitos como eu estou, e conseguem sair da condição em que eles estão. Provavelmente amanhã vamos ter um número crescente de pessoas carenciadas a irem atrás dos vários consultórios. Agora, aqui também há um outro problema, Elka, que tem a ver também com a questão financeira. Independentemente de existirem os serviços públicos do Estado, a verdade é que as pessoas lá em casa, aqueles que têm condições financeiras, capacidade financeira, às vezes têm vergonha de se expor numa instituição pública do Estado. E então querem ir para um privado. E é claro que tudo tem custos. Não vamos aqui começar a dizer que é tudo de borla. Não é verdade, não. Existem custos associados. Mesmo as instituições do Estado? Sim, mas tem que comprar os fármacos, por exemplo. Quem vai dar? E não estamos a falar de fármacos que vão custar 5 kwanza, não. Esses fármacos, o que é que fazem? No caso de um adito mesmo num grau elevado, como estadio 4 ou 3. O fármaco, o que é que faz? Vamos olhar quais são os efeitos? Ok, é simples para que o nosso telespectador possa perceber. O Stelvio
durante o período que consumia, ele não conseguia ficar, por exemplo, 2 ou 3 dias sem fazer uso, certo? Ele estava preso numa condição de preso. Quando ele toma um desses fármacos, ele automaticamente vai perder a vontade. É como se nós estivéssemos a tirar o apetite que ele tem para comer a comida normal, que é exatamente aquele que ele vai buscar, o suporte, a vontade, o desejo naquela substância. É assim que acontece? E depois, sim, o doutor está a falar bem. Mas tirou-lhe a vontade? Por exemplo, Não, ele não precisou. Só um minuto, Stelvio, Ok. permita-me cortar só um Perfeito, minuto. perfeito. Só Tá para à vontade. dizer que o Stelvio ganhou a batalha antes de consumir qualquer substância. Ele decidiu logo que não era, que O queria Stelvio parar. não foi necessário utilizar qualquer medicamento. Tudo por quê? Porque o emocional, o psicológico aqui joga um papel determinante. Ele reestruturou a sua estrutura mental, psicoemocional, e o equilíbrio é determinante para isto. O Stelvio disse para ele mesmo: ei, chegou a hora, o meu limite é este. Se eu continuar, amanhã serei um cadáver. Para que eu não chegue àquele nível, então tenho que parar agora. Isto, na verdade, é um exercício que qualquer paciente, seja ele de paludismo, de qualquer outra patologia, precisa ter. E se nós não tivermos essa coragem de fazer a introspeção, nós não teremos como olhar tudo. Por quê? Porque o usuário de alguma substância, ele atinge um nível crônico. Ele passa por várias etapas e atinge o nível crônico. Daí é que nós normalmente dissemos que os usuários, quando atingem o nível crônico, a dissociá-lo da condição em que se encontra é a mesma coisa como nós tirarmos alguém do balde do lixo, ou seja, do contentor do lixo, trazê-lo para casa sem lhe preparar. É quase impossível. Daí então, a termos na nossa sociedade filhos. E deixa-me aqui dizer que eu acompanho algumas famílias e, com muita tristeza, pais, ou seja, famílias que se esforçam, mas dão o litro e o quilo, que é para poder controlar apenas o filho. A verdade é que pessoas há, ou famílias temos cá na nossa sociedade, que o pai é obrigado a deixar de trabalhar, ou a mãe, um deles tem que deixar, têm que vender quase tudo, que ainda resta, porque boa parte dos seus ativos, os filhos ou o filho que faz uso já terá, infelizmente, surrupiado, e foi bem dito na peça inicial, porque há coisas que acontecem que são fatais. O fim de um adito é exatamente o cometimento do suicídio, de terminar com a sua própria vida, mas ele não sabe que está a caminhar para aquela direção, e muitas das vezes, para os nossos cantores, as figuras públicas, nós gostamos de aconselhar a ter muito cuidado com muitas substâncias que nós achamos ser lícitas. Por exemplo, vou trazer uma Red Bull, por exemplo. É uma droga perigosa. Extremamente perigosa. Mexe com a estrutura emocional, mexe com o cérebro. Aquilo é como se estivéssemos a dar uma carga ao cérebro suponível a que ela pode receber. Resultado, nós ficamos também dependentes. O cigarro, o tabagismo, a mesma coisa. A cocaína já nem falo, porque ela mexe numa parte do cérebro boa, aquela do prazer gostoso, de sentir que eu estou a voar, que eu estou a realizar os sonhos todos. Ele era herói no mundo dele, na altura que ele se snifava. Ele era herói, ele podia tudo. E às vezes até podia estar sentado, mas ele achava que ele era a melhor pessoa do mundo. Ou seja, o cigarro ele é uma droga lícita? É. O cigarro, o álcool, o cigarro e os medicamentos, no caso, para são dormir, drogas, são drogas lícitas quando prescrito. O cigarro nunca é prescrito, na verdade, mas é por ser comercializado. E daí é que, se observarmos, normalmente nos rótulos do cigarro vem fumar mata. Mas você fuma. Exatamente. Pois, mas para dizer que tanto o álcool como o cigarro e os outros medicamentos associados que mal tomados podem tornar-se drogas, são lícitos, mas chamam também aqui a atenção, antes de passar a palavra sem querer monopolizar a conversa, dizer que o processo é progressivo
e degradativo. Isso é que é grave. E o Degradativo, mais grave, o processo do sim, consumo? do consumo, sim, porque ele Não fica diga tudo, não diga tudo, infelizmente tem mesmo de interromper, ainda estamos só na introdução. Isabel, por gentileza, é a sua primeira abordagem nesta como apóstola, não é? Sim. A Santinha diz que a Igreja também costuma apoiar e ajudar jovens nesta condição. Tem alguma experiência que gostaria de partilhar? De Eu trabalho? queria ajudar algo para... Não pode interromper agora mesmo. Não, Tenho que terminar aqui a fase introdutória, depois já passa assim. Não, por favor, essa Isabel. palavra que tu disseste, a Santinha Sim, porque disse. eu atendo... Por isso é que eu queria. fiéis. Doutora Isabel Mensa, quando eu me formei no Brasil, o professor disse logo, a droga, o toxicodependente tem uma doença satânica. E eu discuti, ele logo exemplificou aquele momento que Jesus salva. E quando nós falamos da igreja, é muito importante que o adito tenha espiritualidade. Okay. Porque quando ele fica naquela fase da abstinência grave, ele pode pegar isso e deitar tudo para o chão. E a espiritualidade ajuda ele 2 vezes mais. Okay. Era só para isso. Obrigada. Portanto, com base no que a Santinha aqui, no contributo da Santinha, acha que estamos aqui diante de uma questão de obsessor espiritual? Quando alguém está num vício, tem em si um obsessor espiritual? Às vezes, sim. Chegamos até este nível. Porque note, Elka, que às vezes a pessoa ela nem quer fazer esse consumo, mas sente um impulso, uma vontade assim descontrolável de consumir, mas eu não quero. Aquela luta do sim, do não e do sim. É o demônio. Exatamente. Tem espíritos, sim, influenciando, não é? Para que ele faça coisas erradas. Mas também tem Deus aí de lado a dizer, não faça isso. Isto é errado. Mas nós abrimos portas, acabamos como família, como sociedade, abrindo portas para que estes espíritos ou estas influências espirituais, não é, entrem na vida das nossas famílias ou sociedades. Como é que é a execução do trabalho? Qual é a ação efetiva, concreta da Igreja nestas situações? Primeiramente, nós ensinamos, e o que eu quero transmitir, a minha mensagem de hoje é esta: vamos ainda amar os nossos filhos, filhas, os nossos parentes. Diga hoje mesmo, você que nos assiste, telespectador que nos assiste, se ainda não falou hoje ao seu filho, eu te amo. Diga ao teu filho, eu te amo. Diga à sua filha, eu te amo. Porque estas são palavras mágicas. Muitas pessoas estão a se perder porque nunca ouviram seu pai dizer, o seu pai, a sua mãe, dizendo, não é, que as ama. Sofrem de desafeto. Às vezes a ausência dos pais, trabalham demais para dar condições aos filhos, muitas condições, mas às vezes o filho só quer estar 5 minutos a trocar conversa com o pai. Ele quer que o seu pai seja uma pessoa atenta. Às vezes ele corta e pinta o cabelo, mas ele quer que o pai note. Pelo menos me ralhe, pelo menos brigue comigo, fala alguma coisa, meu Deus, eu existo. Pronto, esta é a condição dos aditos, são pessoas pedindo socorro por alguma dor que elas estão enfrentando, não é? Por alguma situação, e elas encontram nas drogas, não é? No álcool, nas drogas, um alívio. Aquilo é uma anestesia, porque aquilo é temporário. Quando os efeitos passarem, quer dizer, a dor volta em maior medida, vem acompanhado de dor de cabeça e tudo, pronto. Mas aqui, como igreja, nós aconselhamos a sociedade a nos amar. Vamos amar os nossos. Vamos esquecer os elogios fúnebres. As pessoas se preparam muito para comprar flores, comprar isso e aquilo. Não, o momento é hoje. O nosso tempo mais importante que temos é o agora. Não, eu não sei daqui a 30 minutos como é que vai ser. Aqui eu aproveito dizer aos meus parentes, eu amo a todos, aos meus colegas de painel, eu vos amo, minhas colegas, eu amo, é o que eu amo, cameramentos, eu amo vocês, porque é isto que faz toda a diferença. Quando começamos a amar, os obsessores não vão entrar, porque a luz entra e a treva vai ter que sair. A quem tem o vício,
aceite Jesus, porque um coração onde tem Jesus, num coração não habitam dois deuses. Atenção que se Jesus sentar-se, o demônio tem que sair. Aonde tiver o demônio, se nós abrirmos a porta para Jesus, ele vai ser expulso. Muito bem, não diga tudo. Áureo, a Santinha, a Isabel, o Stélvio e até mesmo o Acílio já trouxeram aqui algumas causas, mas, por exemplo, no caso do Stélvio, ele diz que foi influência dos amigos. No caso da Santinha diz que são dores emocionais, não é? Não é só, muitas vezes, a entrada para esta condição não está só na base do desafeto, nem na base da falta de atenção ou presença dos pais, mas nas escolhas e nas influências. O Stélvio disse que foi assistindo aquela ação. Portanto, ele não soube o momento de sair daquele ambiente e permitiu que o ambiente o consumisse. Acha que é também uma das principais causas de jovens entrarem e começarem a consumir álcool, drogas, até mesmo tabaco? É o meio? São as festas? É o não sair antes do tempo? Também. Quais são as principais causas? Não é a principal causa. Nós começamos por perceber que nenhuma criança nasce no estágio da dito. Nenhum jovem nasce no estágio da dito. Tudo tem um princípio, tudo começa entre os nossos. E quem são os nossos? É a família, é a sociedade, é o meio ambiente que nós vamos de tenridade lidar. O que é que eu quero dizer com isso? E foi aqui muito bem descrito pelo Stélvio. Existem estágios até chegar ao adito. O primeiro, ele citou muito bem, é o experimental. É onde a pessoa vai ter contacto pela primeira vez com a droga ou com o consumo de álcool. Depois tem o estágio ocasional. É quando em vez acontece no meio social, não, bora lá, estão aí a consumir, tá bom, vou dar um consumo. Depois vem o estágio regular, onde a pessoa já, não, tá bom, vamos fazer. Depois já vem o estágio quarto abusivo, quando nós já conseguimos ver as consequências do uso regular. Já começamos a perceber que na escola as coisas mudam, no comportamento familiar as coisas mudam, mas mesmo assim nós continuamos a consumir. Mas é mesmo já a necessidade, exatamente, não é? Aí sim vem o estágio da necessidade obrigatória, que é dependência, que é o estado da dito. Porque a partir daquele momento já não é a pessoa ou o cérebro só a trabalhar, já é o corpo que reage à necessidade do consumo. Então, se nós percebermos que existem esses estágios, onde é que está a família que não reparou nisso? Onde é que estão as pessoas que deviam se preocupar que não participaram nesse processo? Aqui foi muito bem dito que há muitos que só dão conta anos depois. Tem a falta de aceitação da própria família em si. Agora, logicamente que o meio social é das coisas mais importantes. Mas eu primeiro referenciei a família por quê? Porque toda criança, todo adolescente, quando tem conversa em casa, quando tem amor em casa, e o mais importante hoje é a confirmação do que ele faz, a atenção no que ele faz, acompanhamento. Quando tem isso, é uma criança ou um adolescente muito mais preparado. Muitas crianças, muitos adolescentes entram nesse mundo por falta de amor próprio, por uma baixa autoestima. Eles precisam de algo que os eleve, querem inserir-se em meios sociais. Mas se a mãe, o pai e a família já lhes disse, você não precisa disso. Você já é um vencedor. A base que tu precisas é esta que está aqui. O resto lá fora é um complemento. Quando uma criança tem a base feita no seu familiar, um jovem tem a base feita, dificilmente ele vai se transformar na rua. Porque há uma coisa que as pessoas esquecem. Quando a comunicação de casa se fecha, a da rua se abre. Então, nós partimos do pressuposto, se não educamos em casa, a rua educa.
Mas a E avó educa mal. educa do seu jeito. Educa E mal. aí já é tarde, porque o nosso É muito filho desviante, já é. não está preparado para nos ouvir, já quer ouvir a rua, porque foi a rua que lhe abraçou quando a família falhou. Muito bem. Muito obrigada. A Helena quer dizer alguma coisa? Muito bem, então vou sair para o nosso primeiro intervalo, honrar os nossos compromissos publicitários, desde estar em nossa companhia. Hoje, com elas e com eles, conversamos sobre a dependência dos jovens pelo alcoolismo e também pelas drogas. Regresse connosco. Nos jovens, do álcool e das drogas, não é? O Áureo queria a palavra, não é? Por favor. Dar continuidade por causa do intervalo. Ainda estamos... Nós falávamos do meio social. O Babata aqui é um exemplo do meio social. Agora sim o debate está aberto. Ele inserido onde estava, teve maior facilidade em fazer parte deste início. Mas o maior problema está no experimentar, porque o jovem é curioso por natureza. natureza, E existe a necessidade sempre de atingir ou ultrapassar limites. Nós começamos por incentivar as nossas crianças dentro de casa. Quando os nossos pais, os nossos tios, a família está em estado de embriaguez e nós achamos aquilo engraçado, filmamos, nós estamos a abrir um caminho para que aquela criança ache que quando crescer o adolescente que possa fazer consumo porque ele também quer ficar engraçado como tio, como pai, como avô. Então temos que deixar de normalizar essas coisas. Agora disse aqui algo importante. Exato. Nós temos a cultura de ajuntamento familiar, não é? Destes Exatamente. convívios. E tudo isso acontece. Exigimos mais das pessoas em E é um estado de consumo de embriaguez. álcool excessivo. Quando o tio Não é é só- sério, Muitos quando a tia é adultos- séria, muitos não gosto adultos- muito daquela Não, tia não é só porque consumo, séria. Áureo. E Não é muitos só consumo, tem adultos, um Áureo, outro pormenor. muitos Na adultos cultura africana, mandam as crianças comprarem o próprio álcool. além de mandar, é que o tio está a beber e às vezes ainda dá também na criança. Exatamente, Ou seja, na criança. é a tal exposição precoce a essas substâncias que mais lá para E frente vamos acabam juntar gerar a ideia da a aceitação dependência. social por causa das redes sociais. Quantas pessoas hoje querem estar em meios para serem mais conotadas, mais conhecidas, e esse meio faz uso. Agora, é o que nós vamos aqui perceber. Se nós vamos conviver num meio que nós sabemos que tem uma pessoa que está sempre embriagada, uma pessoa que nós sabemos que está sempre drogada, quando nós vamos inserir no mesmo meio, o que é que estamos à procura? Ficar embriagado também. Ninguém é de ferro. Em algum momento as pessoas acabam por cair e nós sabemos é como o pecado. Vamos evitar. Vamos resistir à tentação porque se nós podemos nem estar tentados. Então, hoje nós devemos perceber algo. A destruturação familiar, como aqui disse, trouxe muitas consequências e principalmente a ideia do casal poder trabalhar fora. Hoje as crianças são educadas pelas nossas assistentes do lar ou as domésticas e muitas das vezes passam a maior parte do tempo sozinhas. Começa já no consumo do que vem tanto na música, que vamos começar a perceber que o comportamento já muda na forma de dançar, vamos ver crianças em terra idade, e isso é uma escalada. Quando nós negligenciamos os primeiros sinais, nós acabamos por entregar o nosso futuro comprometido do amanhã. Porque quem são os jovens que vão cuidar de nós amanhã? Agora, vamos aceitar que isso hoje é uma emergência social. Porque nós temos, além deste vício, porque o adito não é só sobre drogas, nem é só sobre consumo alcoólico, também tem o vício dos jogos, também Jogos tem o patológicos. vício das redes sociais. Porque quando falamos em adição, é o estado de doença. Dependência. Quando uma pessoa Vive não tem a dependente capacidade de raciocinar como devia, torna-se dependente de uma substância ou de um comportamento. É dopamina, Então, não é? Exatamente. Hoje as redes sociais vão acabar também por destruir e já destroem o futuro dos nossos filhos. Porque os pais vão E a negligenciar. dependência está a nascer diante dos nossos Dos olhos. nossos olhos e não é? não vemos. Porquê? Porque muitos só estão preocupados. Não, ele até nem bebe. Mas é o que o Babado aqui disse. Pode não beber, mas pode consumir. Mas Então, os efeitos, olha, não, portanto, ele dependendo, consome, mas não bebe, dependendo exato. do tipo de droga, não é? Os efeitos e comportamentos e o impacto é diferente. Certo. Não é? Exato, mas Por isso- toda Mas nós droga, temos todo um- consumo tem um início. destrói. Tem. E o grande problema é que as pessoas não ficam pelo início. Principalmente o jovem de hoje que não tem um acompanhamento familiar que precisava. Há um Aqui é pormenor. Stelvio, queres dizer alguma coisa? Bem, é o seguinte. Perdão, Acílio. Sim, sim. É importante isso. O papel da família. Queres falar?
É assim, Elka, para não se perder muito tempo, Exato. a salvação é mesmo individual, é contigo. É importante que nós tenhamos a nossa sabedoria assente no estoicismo, para que a malta possa perceber para onde estamos a ir. O que eu passei, eu tive no demônio. Parece fácil hoje, quando contas a Porque tua quem história, fala- parece uma coisa, um processo Percebe, fácil, mana, não é? percebe? Quem fala do jeito que eu falo é uma pessoa que está livre. Quem está dentro das drogas não fala como eu falo. Nem aparece em televisão em direto para poder ajudar milhares de pessoas e almas que estão aí do outro lado. Se eu estou aqui, é porque eu tenho muito amor e carinho para com tudo e todos, desde crianças, jovens e adultos, para que possamos ter uma sociedade frutífera, produtiva e repleta de saúde. As pessoas não estão bem, as famílias não estão bem, e é uma situação que muita família tem isso dentro de casa e nem sabem, até acontecer. Até como o Auro Como é disse. que uma mãe ou um pai não percebe quando um filho se droga, por exemplo, quando tu consumias, a pessoa não fica alterada, por exemplo, se alguém bebe, não tem como, a pessoa vai cambalear. Agora você no vê, Elka, mínimo, por não é? exemplo, como mana. é que há um período da adolescência que o jovem não cruza com o pai? Só pode. Não, porque- não cruza por duas questões muito simples. Sim. Eu saio 5h45, volto 19, 22 horas ou 19 horas. E ainda tem a Encontro, questão do os início. meninos estão a dormir. Os sinais seria o fim de semana. Eu também tenho reunião. Nossos filhos hoje ficam 9 horas, mais de 9 horas na escola e ficam connosco 3 horas. Analisemos isso. Reuniões dos pais, quem vai? É o primo ou a babá. E a cuidadora. Hoje os nossos filhos só são aditos graves, só nos apercebemos no escalão 3 ou 4. Quando já está muito à frente. E tem um outro fenômeno, estamos com as influências de mandar os nossos filhos estudar fora do país. Quantos nós temos no centro dos padres internados porque foram estudar fora e são residentes, já internaram em muitos países, acabaram por ficar aqui. Aquilo que o doutor Cílio disse, agora já não temos economia, vai ter que ficar aqui. Mandamos internar no Brasil, não deu certo, voltou, mandamos internar na África. Tem dinheiro, a não é? Sardinha agora Há muito pai tocou que num não tem ponto dinheiro bonito. para Sim, mandar. nós Tocaste num detalhe muito bonito. nós estamos a falar, porque você vê o historial e vais acompanhando o paciente, vai dando que o paciente já é residente, já teve 3 internamentos. E o mais bonito é que ele diz, agora consegui, porque aqui falam de espiritualidade. Eu tenho um encontro com o padre e entre nós devemos saber também, o adito tem uma coisa muito boa, a fase da abstinência dele, a abstinência alcoolizada, a abstinência de droga e a abstinência sexual. Andem bem juntinhos, porque quando ela entra para o internamento começa com outros distúrbios. Então é preciso rever isso. Deus é a base. É importante teres, por exemplo, a pastora falou, eu digo sempre, é importante teres uma espiritualidade muito assente, muito dentro de ti, muito sã, uma mentalidade boa, teres isso, tipo, que ninguém anda sozinho nessa vida. Temos que ter, é importante ter Deus, tipo, acreditar em algo que, tipo, que te faça sentir bem, que estás Mas tu tiveste algum... É tipo, eu estou aqui, é mesmo Algum Deus. impacto espiritual Algo nesse momento Sim, de porque eu sempre senti isso, libertação? eu sempre tive isso, todos nós temos isso. Mas depois isso agrava-se mais quando tu estás em situações menos boas. Por exemplo, eu entendi que eu não estava só, mas eu tinha que ter essa luta comigo mesmo para melhorar a mim. E todo o resto só ia pagar por tabela. Ali, eu acredito que por conta de situações que viveu Sim. e sobreviveu, Amém. acreditou que eu estou aqui porque um Deus É me verdade. amou e me protegeu. É verdade. Então eu devo parar por aqui, porque se eu continuar Morro. até esse Deus Morro, pode morro. me largar. O que nós podemos, Aqui é um podemos pormenor. assumir aqui algo Cílio, que é sim. importante. Agora nós, gostava também de nós vamos precisamos equilibrar. de acreditar em algo. Porque como cristão que sou, eu vou acreditar em Deus, mas existe o ateu. O mais importante é perceber que precisamos acreditar numa força maior que nos ajude na libertação. Na libertação. Cílio, por favor. Eu quero trazer à mesa um outro aspecto que provavelmente o nosso herói aqui da noite depois vai poder elaborar. É exatamente a inexistência de grupo de risco. Fatores que influenciam as pessoas a regressarem para a condição inicial. Ou seja, muitas das vezes, as pessoas que estão nesta condição, os aditos, eles têm dificuldades em sair tudo porque
essas várias recaídas dependem muito do círculo em que ele Mano, se assim, eu encontra. queria chegar aí, mas pronto, mas adiantaste, vai. Eu depois também vou dar a minha parte. O Vai. círculo em que ele se encontra é determinante. E hoje por hoje, falo para os colégios, falo para as centralidades, principalmente, tudo porquê? Porque há ausência da cultura de denúncia. Hoje, nós temos medo de abrir a boca para dizer que a boca é no beco A, beco C, beco X ou Y. Nós temos dificuldades em evitar processos. Esse exercício que a Zimbo está a fazer, com um testemunho vivo, é daqueles exercícios que a sociedade deveria ter ou tem que usar como réplica. Tudo Na porque- permanência, sempre. Certo. É, Tudo porquê? Porque os fatores de risco estão identificados e muitas são as famílias que já estiveram no A, no B e no C e depois perdem o controle. E, inclusive, em muitos dos bairros, e isso inicialmente aconteceu de forma estranha, e vou partilhar com os nossos telespectadores. Quando os sinais começaram a aumentar, os números de usuários começou a aumentar, eu trabalhei com um grupo de polícias também. Mas aqui já temos estatística, já entendemos a dimensão Não do é tão estrago, transparente, ou- não é tão fiável. Podemos ter incipientes, estamos a trabalhar, ou seja, a sociedade está a trabalhar para este caminho. Mas dizia que alguns sinais foram caracterizados e identificados. Um deles, por exemplo, lembram-se da bota, do sapato, da sapatilha. Lá em casa provavelmente muitos já viram, já ouviram. Em muitos becos, ruas, encontrávamos penduradas sapatilha e nós perguntávamos, mas estes estão sempre a jogar e atiram sapatilha ali. E as pessoas não sabiam. Aquele é um ponto. Pronto. De venda. Começa exatamente ali. Só Eu quem, não- quem teve Ah, dentro tem disso símbolos. Essas A bicha, a bicha. Tem símbolos. São símbolos, são códigos. Códigos da rua. Então, as pessoas tinham dificuldades. As pessoas que consumiam já sabiam que eu posso bater este portão ou esta Aqui porta. vendem. Exatamente. E rapidamente fizemos o trabalho e identificamos. Só que, infelizmente, com muita dor, este processo é complexo. Porquê? Porque está envolvidos muita gente. E gente pesada. Temos que ser realistas. Nós não podemos fugir também. verdade. Instituições, e dizer- inclusive. Eu não quero colocar Quando diz instituições. gente Sim, a pesada- família também já é uma instituição. O indivíduo é uma instituição. Sim, Sim, então mas vamos quando pôr diz gente pesada, quer falar pessoas. pessoas. Eu prefiro ir, meter no singular, colocar no singular. A Mas verdade, pessoas ligadas sim, às quem instituições comercializa, públicas, para ter uma governamentais, ideia que- polícia, é isso? Para ter uma ideia que inicialmente Angola era apenas um corredor. Não sei se estão recordados dessa fase. Nós saímos do corredor, porque a droga saía de outras latitudes e passavam por aqui, apenas por Luanda. Agora já Então fica em Luanda. saímos da condição de corredor para uma condição de utilizadores, ou seja, acolhedor. já Comercial temos, mesmo. obrigado, já temos pessoas a gerirem isto. Temos E- traficantes mesmo, Obrigado. da pesada. O termo certo é este, Normal. exatamente. E algumas pessoas já foram parar, também já foram para a justiça e temos consciência e conhecimento de vários nomes e nós não estamos para citar. A verdade até nem é ético citarmos nomes, mas temos apenas que chamar a atenção, principalmente para as famílias. Porquê? Porque as famílias precisam precocemente identificar os sinais de risco. Precocemente temos que olhar para as centralidades. O governo tem um papel determinante. As administrações municipais, os fiscais. Às vezes nós estamos preocupados com coisas de grande latitude. Quem e tem maior deixamos- responsabilidade, com base no que acabou de dizer, É transversal. na prevenção? A É família, transversal. a escola É ou o transversal. governo? A responsabilidade é Primeiro a transversal. família. Nós não podemos apenas entregar ao governo. compartilhado, não é? Exatamente. Essa transversalidade é a partilha da responsabilidade. Ela sai do núcleo base de socialização, que é a família, depois vai escalando. A verdade é que todos nós temos uma responsabilidade dentro está desta aberto, minhas temática. senhoras. A verdade é que nós estamos diante de um fenómeno psicossocial que é degradativo. Ele destrói. Sim, comem. Neste Então, neste caso, Sim, então. as instituições, não é, do Estado, Não civis, só de militares, famílias, igrejas, devem abraçar e apoiar, não é, iniciativas como palestras. Certo. A TV Zimbo está a fazer o seu papel. Não sei se é a primeira vez, estão de parabéns. Não, não é. E
múltiplas vezes, ou seja, mais vezes, não é? Conversas como estas, conversas destas, ajudam bastante, porque lá em casa, muita gente, por exemplo, não sabe o que é um INALUD, Certo. não sabe qual é o significado, não é, desta instituição, para que serve o INALUD. Não é? A senhora Helena está aqui mesmo para... E estou mesmo a falar sobre isto para que a senhora Helena possa nos esclarecer, a nós e aos demais lá em casa, não é? O que é o INALUD? Se eu tiver um parente, se eu tiver um fiel que esteja a passar, não é, por uma situação destas, no que o INALUD, não é, pode efetivamente ajudar? Concretamente. Ok. O INALUD, ou seja, o Instituto Nacional de Luta Antidrogas, é uma instituição pública que faz parte do Ministério da Saúde e temos trabalhado a nível de todas as províncias. Não é? Faz Isso quer exatamente dizer... o quê? Vou já chegar, Pedro. Eu Não, estão a me cortar muito. Não, por amor de Deus. É Senhora verdade. Helena, Tem que com todo explicar. respeito, continue, por favor. Vai, minha irmã, vai. Exatamente. Nós estamos representados a nível de todas as províncias. Como eu já tivera dito, trabalhamos na área da prevenção. Dentro daquilo que é a prevenção, temos vários programas. Temos programas de atividades nas escolas, temos programas de atividades em vários espaços. Na área do tratamento, nós temos um centro de reabilitação. Onde é? O centro está localizado no Bengo. E Exatamente. é grátis? É Como é que grátis. se tem acesso? É As grátis. famílias levam coisas, tipo, ajudam. Sim, Por favor, senhora Helena. ok. É grátis, conforme eu referenciei anteriormente, que fazemos parte do Ministério da Saúde. Como é que se tem Então, o acesso a Ministério esse da centro? Saúde é uma instituição pública. Inicialmente, é necessário que o paciente, junto da sua família, dirijam-se ao Instituto Nacional de Luta Antidrogas, que é a sede. É aqui no Talatona? Exatamente. É aqui atrás, né? Exatamente. Ok. Somos vizinhos da Zimbo. Yeah. Somos vizinhos da Zimbo. Yeah. E, conforme eu estava a dizer, é necessário que o utente, junto da família, uma vez que nós sabemos que a problemática das drogas é uma situação, é uma condição que não afeta simplesmente o utente, afeta a família toda. Daí a importância de ter um atendimento não só com o utente, mas também com a família, para que a família possa perceber quais foram as reais causas que fizeram com que esse paciente chegasse até o estado da adição. Depois dessa primeira avaliação, no INALUD, claro, vai-se fazer, dependendo daquilo que for a gravidade, vai-se fazer o encaminhamento. Este encaminhamento, ele pode ser para a psiquiatria, não é? Pode ser para o nosso centro no Bengo, ou então o paciente pode ficar nas nossas instalações a ter acompanhamentos ambulatórios. Mas tudo isso depende da gravidade da situação do utente. Que tipo de alterações mentais são observadas nestes processos? Ok. Na observação... No paciente, no exatamente. Na avaliação clínica, primeiramente tem que avaliar se o paciente está consciente no tempo e espaço. Ou seja, o paciente chegou até nós. É um paciente que sabe onde está. É um paciente... Mesmo sob efeito da droga? Se ele estiver sobre o efeito das drogas, não vamos fazer o atendimento, porque não está em condições para fazer o atendimento. Exatamente, não está em condições para fazer o atendimento. Então, conforme eu estava a dizer, vamos avaliar se há o rebaixamento do nível da consciência, não é? Se o paciente está em condições para explicar as situações que lhes levaram ao consumo. Vamos avaliar se o paciente tem alucinações, ou seja, se Que tipo de exames são feitos para detectar alucinações? As alucinações
é quando o paciente... Não, que tipo de exames são feitos para... Exatamente, vou chegar. A avaliação é observacional. É observacional. Exatamente, porque as alucinações correspondem a vozes que o paciente tem a percepção, a falsa percepção de que está... São perguntas que são feitas ao paciente, né? Não, se ele disser que não tem voz... Exatamente, tem que se fazer algumas perguntas ao paciente, né? para entender se ele tem tido a percepção de que ouve vozes que não fazem parte da realidade, se vê alguns objetos que não fazem parte da realidade. Tem que se ver também... Não interrompê-la, mas é mesmo importante colocar essa questão. Senhora Helena, se alguém adito está num nível grave, não é? E precisa de ajuda, muitas vezes acontece no momento, não é? Ali um dia que se acordou, mãe, ajuda-me e tal, e a mãe diz, vem, então vou-te levar ali ao centro. E a pessoa vai, mesmo sob efeito, vai ao centro. Não é atendido porque está sob efeito de droga, é isso? É conforme eu estava a dizer. O atendimento é feito quando o paciente está consciente. Uma pessoa que está sob efeito de uma determinada não é atendida. Uma pessoa que está sob efeito de uma determinada... Vamos só esclarecer. Vamos só esclarecer aqui uma coisa. Quando Ali ligou para o seu tio disse-lhe vem amanhã. Não. Deixa-me esclarecer aqui. Quando o paciente está com efeito alucinatório, o paciente é transferido para a psiquiatria, não pode mandar para a família. Mas é atendido. É atendido e é transferido. Não, é o que eu disse. Foi o que eu disse. Dependendo da avaliação e da gravidade, nós podemos fazer o encaminhamento na psiquiatria. Pronto. Eu disse isso. Ou não, ele é avaliado. Sim, foi o que eu disse. Também foi o que disse, mas vamos só perceber. Vamos só aqui esclarecer aos nossos telespectadores o seguinte. Independentemente da condição que o paciente apresentar-se no momento, há um histórico. A família, quando vem acompanhar, o especialista tem a obrigação de fazer uma entrevista e de colocar no papel o histórico do paciente. E nós temos a obrigação de identificar 3 ou 4 eventos que possam levar-nos a perceber qual é o quadro do paciente. Exato. Só assim é que nós vamos determinar. Porque darmos muita volta, lá o telespectador vai ter dificuldade de perceber. O que nós queremos apenas dizer é que sim, existe estrutura, está feita, temos exatamente um padrão, o padrão de identificação é este, o padrão operacional é este, o mecanismo a ser usado é este. Isso é que se precisa lá em casa. E tem uma parte importante a desenvolver que falou bem sobre não só ser o paciente, no caso, mas também a família. Que nós pecamos muito nisso. Família muitas vezes não tem preparação também, não é? Para dar suporte a essa situação. Precisa de participar de terapia de grupo, é importante. A própria família está em choque, Auro, está em choque. E foge, ou seja, abdica um bocado, afasta-se um pouco do problema. Não vão te olhar, esse é drogado. Não se cuida só do adito, mas da família. Tem algo que é extremamente importante falarmos aqui, chamar a razão ao Estado, porque nós falamos da psiquiatria. Muitos dos pacientes que estão lá na psiquiatria foram abuso de drogas, consumo de álcool. A sua maior parte. E o que é que acontece muitas das vezes? Por terem muitos surtos, as famílias abandonam, eles vão parar para a rua. E o pior que podíamos esperar é que há o termo temos que recolher das ruas. Mas não existe o termo temos que tratar. Devolver à família. Não, temos que tratá-los primeiro, porque muitas das vezes eles são fechados em sítios, são fechados em salas, são fechados para tirar a imagem das ruas, que andam aí ambulantes, andam aí doentes mentais ou doentes fora do estado normal de psíquico, no caso. Mas o mais importante disso tudo é nós participarmos na prevenção, no tratamento, na reinserção social, porque muitas dessas pessoas sofrem estigma. Sim. Uma vez adito, para sempre adito. Às vezes abandonam, ganha a fama disso. Hoje aqui temos uma referência, é reinserção social, porque ele já estava inserido no meio, que muitas das vezes
deve o ter discriminado, mesmo nós como irmãos, amigos, em algum momento o discriminamos, mas pela forte capacidade que ele teve de superação, nós abraçamos de volta. Sim. Mas nem todos têm a capacidade de fazer isso sozinhos. Então a sociedade tem o dever e obrigação de acompanhar esse processo. E outra coisa, o estágio que o Babá viveu, que nós falamos aqui, porque um lado é espiritual, mas tem um lado do científico. O cérebro, o nosso corpo, tem uma capacidade de autossuperação. E quando ele sente que algo lhe está a prejudicar, ele cria formas de autodefesas para poder combater a isso. E o que aconteceu com o Babá no ponto de vista científico é o corpo a rejeitar tudo aquilo que ele vivia e consumia. Há quem tem essa sorte, há quem tem a sorte de fazer essa superação. Mas quem não tem, é obrigatório ser acompanhado. E outro assunto, temos que normalizar a ida a um psicólogo, temos que normalizar a ida a um psiquiatra. Nós temos um estigma, basta dizer a alguém, o Babá, por exemplo, se dissesse aos amigos, eu vou a um psiquiatra, Tá maluco? Mas não, temos que parar com isso, porque aqui foi bem dito, é um estágio de doença. Ninguém tem preconceito de dizer que tem paludismo. Ninguém tem preconceito de procurar o médico porque está a sentir dor em algum sítio. Por que vamos ter preconceitos se nós estivermos nessa fase? Exato. Agora tem mesmo de interromper, depois regresso contigo. Tá bom. Okay. É como se diz, as pessoas não fingem depressão, não é? As pessoas fingem que estão bem. Linear, É sobre a dependência nos jovens do álcool e das drogas. Conversamos com elas e com eles. Vamos para o nosso último intervalo. Deixe de estar em nossa companhia. Regresse. Até já. Com elas e com eles, terceira e última parte. Hoje conversamos sobre a dependência nos jovens do álcool e das drogas. Por favor, Stélvio. Querias a palavra? Muito obrigado. Como ia dizendo, queria dizer, essa questão das drogas, obviamente que o caminho mais fluvial é a aceitação, né? Entendermos que estamos doentes e que queremos fazer diferente. Antes do intervalo? Ter uma vida melhor e por aí fora, mas eu, por exemplo, falando de mim, porque eu gosto mesmo de falar de mim, porque eu vivi isso. E o que acontece? Quando eu aceito, eu depois tive que entrar em um modo de pesquisa e perceber qual era o meu gatilho. Não é só parei e disse, né? Porque eu sempre fui um indivíduo da cerveja, da birra, não sei o que é álcool. E eu entendi, fogo, posso snifar, tenho que estar sempre high, com os copos. Se eu não bebo, não me apetece snifar nada. Então comecei a cortar o álcool. É um processo. É assim que eu comecei a minha marcha para a melhoria contínua, na permanência. Eu cortei, eu descobri, eu sozinho, sem ninguém me dizer nada. Autoobservação. Sim, introspecção própria. Eu disse, Babá, o teu gatilho é a birra. Começa na birra. Não, mas ali também, desculpa, não começaste sozinho. A primeira terapia que tiveste com teu tio, o psiquiatra... Não, deixa eu explicar, espera. Não conte, espera, não, calma. Porque depois vai ter aquela percepção... Mas, Babá, espera. Desculpa, vamos lá. Vai ter aquela percepção que vai acordar, Não, Tu despertaste, Babá, Não, espera aí. Deixa eu falar. A vida é minha. Não, mas teve o primeiro passo. Não, mas espera. Santinha, para esse primeiro passo... o seu próprio Espera. Não, desse primeiro passo... Nós precisamos de ouvir. Santinha, esse primeiro passo, eu que liguei para o Tio Rui. Ninguém me ligou. É isso, entende? Eu quando estou chegando no Tio Rui, para ele dispensar todos os outros pacientes durante o dia, para ficar comigo o dia todo, eu tive que explanar tudo. Sem tabus, sem vergonha. Verdade. E eu é que lhe falei disso. Isso aqui é a terapia. Espera! Eu é que estou lá a dizer essas coisas. Ele como psiquiatra. Psiquiatra, sim. E psicólogo. Eu que estou lá a dizer essas coisas. Ele está falando, Babá, como é que você está me falando essas coisas? Eu disse, não, eu também fiz também entrei, eu já pesquisei, pronto, e entendi-me. Eu tenho que conhecer a mim primeiro, para poder vir aqui no tio. É assim. O tio está a dizer, é por isso que só fiz psicóticos. Durante 2 semanas, quase nada. Uma medicação de 6 meses. Ele disse, Babá, para.
Eu não sei como é que você formatou o teu cérebro, mas você é uma situação que tem que ser estudada. Reencontro rápido. Urgente. Mas Falavas sobre os teus gatilhos. Pois, não foi um processo fácil. Descobriste a origem, aquilo que te estimulava. E depois, o que acontece? Descubro isso, ok, tá bom, ok, é a cerveja, certo. E agora, eu depois comecei a pensar em muitas pessoas que estão nos centros de reabilitação, que a maior parte dessas pessoas doentes, vão parar aí por obrigação, não é porque elas aceitam estar ali. No centro, não é? Uns têm que ir amarrados. Chegam a esses centros. Estás a ver essa distinção? E eu entendi, disse, ok, tá bom, essas pessoas ficam dos centros, ficam nos centros 6, 8 meses, 1 ano às vezes, e depois têm que ser reintegrados na socialização, outra vez na sociedade, têm que voltar. Tentações. E depois muitos, o que é que acontece? Têm recaídas. Por que têm recaídas? Porque a maior parte não aceitaram estar nesses centros. Foram mesmo porque a família envolveu. E tipo, esses têm que ir, você não pode estar mais aqui, entre nós estás dando uns problemas, não sei o quê. E vão por obrigação. Tipo, só falam já, tá bom, vou já. Vai cumprir os 6, 8 meses dele. Quando volta, vai cair novamente. Agora, a minha situação, o que é que eu fiz? Porque eu fiz tudo praticamente sozinho. Eu entendi, ok. Eu disse, pô, eu sou artista. Eu frequento festas, ambientes onde tem álcool, os meus amigos estão lá, meus irmãos, todos consomem, toda, né? Fumam e... Pô, babá, ou tem shows, ou atuo, né? Então mais assim, os shows são mais assim à madrugada e não sei o quê. Eu disse... E a preocupação do tio Rui até foi essa. Ele disse, babá, como é que você agora vai fazer, você com a tua música? Isso é que está me preocupando. Eu disse, tio Rui, confia, deixa comigo. Reencontrei. O demônio nós temos que lhe olhar no olho. Me reencontrei. Eu disse, eu não vou fazer como muitos outros fazem, que vão nos centros, voltam, depois caem. Eu disse, eu não vou cair. Disse, babá, depois eu disse, confia, tio Rui, confia, calma. Você vai ter, estamos a falar sempre, você é meu pai, what do you do? Comecei a frequentar os bodas, no primeiro boda. Che, que letremeiro que vejo birra. Che, que letremeiro. Mas, o primeiro boda... Parece engraçado. Não, mas é mesmo para rir, tem que ser assim. É terra, que não é de se fingir. Então, no primeiro boda, passei o teste. Eu disse, pô, cheguei no cubico, porra, bebi água e quê? Dormi. Depois outros bodas. Depois começou a ficar fácil eu a enfrentar. Todo mundo a consumir álcool. E eu estou ali com a minha aguinha, meu suminho, não sei o quê. Até hoje, olha, 6 anitos. Não perdeste a tua alegria? Não, nada. Eu descobri, estou mais feliz como nunca tive antes. Eu acredito... Há quanto tempo, portanto, diz que estás limpo, não é? Já quase, acabamos de 6 anos agora. Eu acredito... Só um minuto, não houve momentos em que tu tiveste... Não, nunca tive isso. É isso que eu estou a dizer. Porque as tentações aparecem. Agora, a tentação é permanente, está sempre ali. Agora, cabe você como pessoa. É ali, babá, que eu queria chegar. Como é que o diabo tenta? Diz como, na tua cabeça, na tua mente. A Bíblia diz que, em 1 Coríntios 10, 13, diz que virão tentações para vocês, mas nunca acima do que podeis suportar. E ainda aí... Deus assim, não te dá aquilo que tu não consegues suportar, mas ainda assim Ele te dá escape. Sim. Já não dá uma que não possas suportar, sim. ainda te dá escape. Por isso, é possível dizer não às drogas. Sim. Diga o mesmo não às drogas, porque nós temos aqui o exemplo de alguém, exemplo vivo de alguém que disse não quero mais. Não chegue também ao ponto do não quero mais, só não comece. Diga mesmo não É aquilo às que eu drogas. disse anteriormente, tipo, é fácil entrar. Exatamente, a prevenção Sair. é mais fácil. A cocaína a fica prevenção. no teu organismo 5 minutos. E tu tiveste uma Ânsia. Não, a cocaína tem 5 minutos no teu organismo. Então, esses 5 minutos... Só fica no corpo 5 minutos? 5 minutos. A cocaína só tem 5 minutos no organismo. De ação. De ação. Por isso é que Não, mas espera aí, deixa eu explicar, calma. Estás a falar com uma pessoa que consumiu, espera, mano. Estás a falar com alguém que estudou nessa área. Não, estudar não é viver. Calma. É assim, espera, deixa eu explicar. Vou explicar da cocaína, espera, deixa eu explicar. Fala então, deixa, mano, calma. Se eu vim aqui mesmo, e eu sou mesmo testemunho vivo, eu estou em vida. Eu sei disso. E eu ultrapassei, o diabo depois no cafrique. Agora, é assim, a cocaína, você que não consome, você se for uma linha agora, sabes, leva quanto tempo para sair do sistema isso? Tem noção disso? Você que estudou. Sabe por que eu estou a dizer que leva 5 minutos? Porque a pessoa dá... Fiz-te uma pergunta. Você sniffa, te dou agora uma linha, você vai snifar
Sabes, tem quanto tempo para se ausentar do teu organismo para ficar mesmo sóbria, ficar fixe, sem estalo? Ela leva mais de 3 horas. É isso que eu estou a dizer. Por isso que eu estou a dizer. 3 horas que eu estou a dar. 5 minutos. Tu cheiras a primeira. Tem 5 minutos, não é isso? Depois vais, por isso é que Mas estás a falar de tu linha. só estás a falar de ânsias. Não estamos a falar... Tipo, você sniffa agora, tipo, hoje já snifei, por exemplo, snifei agora, e já voltei a snifar 1 hora depois. Também. Estás a entender? Varia de organismo Então, para organismo é também. bom você mesmo ouvir, mesmo pessoa que viveu. Não, por isso é que eu vou... Boca é diferente. É o que vivi. Estou aqui perante a televisão para falar para todas as pessoas em casa. É mesmo assim. 3 horas. Você se for uma linha, vai ser do sistema depois de 3. Sim. E obviamente vais consumir muita água. Por isso é que estamos a dizer. Agora, o que é que vai acontecer, babá? Por isso é que varia de Atenção, lá em organismo. casa não é para experimentar. Não é. Não faço isso, Não não é vou para morrer. experimentar. Nós estamos... Isto é um testemunho de alguém que esteve nesta condição e pois. saiu, libertou-se para Mas nunca ele mais libertou-se voltar. Amém, em nome de Jesus Entendeu Cristo. o buraco, Yeah. Uma a profundidade. desgraça, a profundidade da escuridão que viveu. Sabes o que foi? Não é para Elga, experimentar, mana, não é para... Sabes o que eu digo sobre isso? Sim. Eu cheguei ao fundo do poço, onde estava o diabo. Saí de lá, pulei o quintal dele, ele estava a mim atrás. Você está aí onde? Você é minha alma, vem cá. Cotô, che. Mas é importante dar Não, Obrigado, vamos, por favor, vamos ouvir agora a Che. Santinha e depois também a senhora Che. Helena. As senhoras estão muito Não é caladas, vamos fácil. equilibrar o painel. Por favor, Ok, Santinha. quando a gente está a dizer Yeah. dessa temporária, e obrigado até porque quando a gente fala do tempo, os meninos vão querer experimentar, muito obrigado. O que varia de organismo para organismo. Somos Tu te todos vês- distintos, ninguém como Vamos ninguém. só permitir a Santinha terminar. Yeah. Varia de organismo para organismo. Já pacientes passaram por mim. Num primeiro dia disseram, doutora, eu não preciso tomar nenhum antidepressivo, não Ok. preciso, vou me desintoxicar por naturopatia, que é os sumos naturais que a gente Sim, vai sim. dando, tomando muitos líquidos. Vou voltar porque ele tem uma vez por semana de sessão e quando ele volta, volta bem. E se ele tiver, por isso é que nós temos os 12 passos. Quando tu, um dia para um adito é um milagre. Nós, Tem muito tempo nós chamamos de mais 24. Sim, um dia para um adito é milagre. Então, quando ele consegue 15 dias, e nós temos algo muito importante, as mudanças. Tu, quando falaste algo muito importante, que o primeiro dia que foste, diante da tua determinação, tiveste o síndrome de medo. Será que vou conseguir? E colocaste logo, eu consigo. Há pessoas que não conseguem isso. Por isso é que nós vimos 2 coisas muito importantes. Eu já vi pacientes que suicidaram-se, já tive pacientes que cometeram suicídio. É tendencioso. E saíram. É muito tendencioso. Alguém que teve isso e conseguiu sair. É muito difícil. Por isso é que digo, as drogas é uma doença do diabo, sim senhor. Mas há uma libertação que é o conhecimento e o reencontro. Cada fase que tu passas é um milagre, mas é preciso ter determinação. Se um paciente adito for de forma compulsiva, eu digo sempre essas pessoas, por isso é que o internamento nos padres não é obrigatório. Na Associação Nacional de Luta contra as Drogas, as terapias são diárias, onde cada um tem que se reencontrar. Primeiro tens que dizer, eu preciso, eu necessito, eu devo. Santinha, por favor, números de instituições de apoio, nomes de instituições para quem está lá em casa a precisar de ajuda. Por exemplo, E já também concluir. Sim, nós, a Associação Nacional de Luta contra as Drogas, nós somos uma organização filantrópica. Ok. Temos a Associação Nacional de Luta contra as Drogas, tenho o que eu conheço, tenho dos padres. Fazem o que exatamente? Dos padres tem Fazem internamento, internamento de forma natural, mas o paciente tem que sair lícito. E tu és um abençoado, porque a maioria em nome dos de Jesus pacientes Cristo. aditos Só assim, agora yeah. estão com exames de Yeah. hepatite positiva e HIV. Ah, é? Temos Ok. muitos casos dessa natureza. Por isso acredita que tu és um milagre mesmo. Só sim. Sim, e nome de isso Jesus. também O HIV foi contraído por quê? derivado do Agulhas. uso da... Porque é isso que eu disse. Seringas? Sim. É. Ah, ok. Sim, e porque Os do crack, partilhem tudo e liras, ninguém não sabe sei quem quê. é quem. Latas. Ninguém partilham, sabe. não é? Partilha, porque muitas vezes... Mas a seringa também é cocaína? Não, isso é lira, é crack. Ah. Yeah. E também as relações, por isso é que nós falamos da abstinência, Esse as debaixo relações, da- esse aí, as relações sexuais, muitas vezes eles têm distúrbios sexuais ali e não sabem quem, e sem prevenção. Isso há acontece. também esta questão Sim. de É. Eu vou convidar-te um dia para ir para o centro para visitar e vais ter essa interação para ter na primeira pessoa.
Por isso é que eu digo, há um milagre que aconteceu na sua E depois vida. tem outra coisa. Não vamos interromper, vamos meter. tá agora bem. peço que ninguém interrompa mais, estamos Sim, nos últimos sim. minutos. Há Por favor, há um milagre deixar Quando a números e nomes de instituições Sim, para. quando as famílias precisarem, nós, por exemplo, a Associação Nacional de Luta contra a Droga, temos um casamento com o Inalude, porque a gente vê os pacientes e manda para o Inalude, manda para os padres e varia. Aquilo que o Dr. Cílio disse, há clínicas privadas também que estão a receber os pacientes, mas há famílias muito carenciadas e estão a vivenciar isso. E não sabem, e que nós É dissemos... mesmo dessas famílias carenciadas. Quem tem dinheiro normalmente sabe onde ir, não é? Nem sempre também. Nem sempre. Posso lhe dizer isso. Mas pronto. Mas para as famílias carenciadas, nós estamos nos combatendo para da comunicação social quarto andar e que atendemos grátis. E há uma situação também, a família... Número de telefone? Esqueci o número do centro, porque tenho muitos números na cabeça, mas pode ir para lá e vai encontrar... Tem uma página do Instagram? Como é que chama a página? É mesmo a Associação Nacional de Luta contra as Drogas, Associação Nacional de Luta contra as Drogas, a NELD. Nós estamos lá. E temos trabalhos preventivos nesse momento, daqui a pouco vão ver que vão ter um trabalho representado pela Assembleia Nacional. Mas para aconselhar as famílias, não devemos fugir, e eu termino isso, não devemos fugir os nossos filhos aditos, devemos perceber o que é que eles estão a viver. E termino com a palavra do Santo Padre, diz: o ser humano é estranho, briga com os vivos e dá flor aos mortos. Senhora Helena, últimas considerações, o que é que deve ficar sobre este tema? O ser humano é um ser biopsicossocial, então o tratamento da dependência deve ser vista em todas as dimensões. A dimensão medicamentosa, a dimensão psicológica, a dimensão espiritual e a dimensão social. Nós estamos localizados, para quem precisar de ajuda, no Talatona, conforme já havia referenciado, na ESOPIR, no 4º edifício, 3º andar. Quero aproveitar também para deixar o nosso contato, que é o 930... Atenção, Regi, se puder passar em rodapé o número do telefone, melhor, seria interessante, por favor. O 930... 62... 78... 20. Quero aproveitar... Outra vez, por favor. 930... 62... 78... 20. Exatamente. Sim. Quero aproveitar para deixar o meu apelo às famílias lá em casa que prestem atenção nos vossos filhos, nos vossos jovens, deem um tempo de qualidade, conheçam a linguagem de amor dos vossos filhos, porque é através disso que nós evitamos que os filhos, os jovens, cheguem até aos centros de tratamento. Terminou? Muito obrigada. Isabel, por gentileza, últimas considerações. Chorar da minha mulher, Isabel. Deve ficar. Muito obrigada. Os jovens têm estado a consumir as drogas porque precisam de fugir da realidade constantemente. Muitos até refugiam-se nas redes sociais, o que também é bastante prejudicial. Já houve há pesquisas de que há pessoas a terem infarto com menor idade, de pouca idade, por conta do uso excessivo das redes sociais. Fugir da realidade por quê? Aceite a tua verdade, o teu contexto. Essa é Angola, essa é a nossa Angola, nós amamos Angola, tá? É aqui que você deve estar, tá? Resolva as tuas situações. Se o pai feriu-te, se a mãe feriu-te, vá lá, converse com respeito, com responsabilidade. O seu pai e a sua mãe, obviamente, vão ouvir-te. E papai e mamãe, quando o seu filho chegar com alguma preocupação, né, contra o pai, não se sinta atacado. Por favor,
ouça com atenção, abrace a preocupação do teu filho e dê amor, dê a presença, dê a carinho, dê abraço, abrace mais o seu filho, abrace mais a tua família, porque o futuro do jovem está em perigo por conta das drogas. É saúde pública e nós precisamos reverter esta situação. Vamos levar os nossos filhos às igrejas, ensina a criança o caminho, o menino, não é? O caminho que deve seguir, e quando crescer não se desviará dele. Mas não, apóstolo, o meu filho é da igreja, mas se desviou. Há uma promessa sobre este filho. Ele há de largar este caminho e retornar aos caminhos do Senhor. Muito obrigada. Obrigada. Áureo, por gentileza, últimas considerações. O problema foi aqui bem dito. Além de físico, social, também é espiritual. E o primeiro ponto é psicológico. A dependência é psicológica. Então, tudo aquilo que pode trabalhar na mente do ser humano vale a pena. Há quem conversou com o seu pastor, com o seu padre, com a sua apóstola e venceu o vício. Então, o mais importante é não deixar de lutar para vencer, não desistir. Mas uma atenção especial ao Ministério da Saúde, ao Ministério do Interior, para que olhemos para isso com olhos de ver, para evitarmos uma epidemia muito maior amanhã. O porquê que digo isso? Nós vemos todas as vezes as pessoas a consumirem mais, a falta de informação, as palestras dizem que se faz, mas nós não vemos sentir, não se faz sentir. E sabemos que o meio de maior contacto são as redes sociais. Vemos vários sites, os noticiários a começarem, mas não se vê que realmente estamos a combater o uso de drogas e o consumo alcoólico. Agora, estamos todos os dias a ver nas lojas proibido de venda a menores, mas os menores estão a sair com sacos de bebidas alcoólicas na mão. Ninguém vem dizer fui multado, fui preso porque mandei o meu filho. Então, estamos a olhar para essa sociedade. Aliás, é normal menores irem à cantina, exatamente, não é? Estamos a olhar como hoje as bombas de combustível transformaram-se em bares, transformaram-se em discotecas. Como é possível isso? Estamos a combater a poluição sonora, mas não combatemos o álcool, não combatemos as drogas. Que sociedade é que nós vamos querer para o nosso amanhã? Então, a instituição Estado tem que olhar para isso com olhos de ver. Vamos combater juntos. As escolas, as empresas, a instituição primeira que é a família. Angola precisa de se unir porque realmente nós temos uma situação de emergência social. Obrigada, Cília, por gentileza. Últimas considerações. Na verdade, dirijo-me aos jovens, à família e ao governo. Aos jovens, eu peço que saibam identificar os gatilhos primeiro. É preciso identificar os gatilhos, depois apartarem-se desses gatilhos. E, quando apartarem-se, buscarem apoio de um especialista em saúde mental. Qualquer um, ele pode ajudar. As famílias, nós precisamos de equilíbrio psicoemocional. As famílias precisam resgatar o vínculo afetivo com os seus membros. Têm que dar mais amor, têm que prestar mais atenção. 2 minutos de conversa pode exatamente suprir um vazio que nós não temos noção. A verdade é que sentimos que há aqui cada vez mais um distanciamento da família. A família exonera-se de certas responsabilidades e delega esta responsabilidade ao Ministério da Saúde e outros entes. E não está certo. Agora, para o governo precisa fazer mais investimento. Nós temos que lutar, temos que bater, principalmente o nosso OGE. O Orçamento Geral do Estado tem que olhar mais para a questão da saúde mental. Tem que olhar mesmo. Nós vivemos um período com os olhos de ver. Holisticamente falando, tem que fazer mais investimento e temos que fazer leis. Tem que haver aqui regulamentação e fiscalização da lei. O que o Áureo disse, todos nós sabemos, isso é subejamente conhecido, ver crianças nas bombas. Hoje, até as estações de serviço, sexta e sábado, são transformadas em discoteca. Comercializa-se mais álcool que qualquer um outro produto. É uma commodity que dá dinheiro de manhã, tarde e à noite. A verdade é que há excesso em termos de disponibilidade e há o acesso precoce por parte das crianças e não só, e isso transforma exatamente a mentalidade, a mente do indivíduo e faz com que sejamos todos meros consumidores e ninguém tem controle. Então vamos restabelecer e temos também que pedir ao governo que promova palestras. Mas as palestras é trazer pessoas, como temos aqui, exemplos e indicar o caminho aos jovens.
Porquê? Porque um jovem nesta condição destrói a ele, destrói a família e a sociedade. Então não queremos isso. Stélvio, muitas vezes passamos por situações para servirmos de testemunho, não é? Na verdade, precisamos passar para depois aprendermos a curar o outro. É só para dizer o seguinte, para fechar. A aceitação é a parte mais bela da sabedoria, porque nunca deixa a inteligência se perder na arrogância. Nós não somos só nós somos o somatório dos outros também. Para ti, que estás aí em casa, não importa onde tu estás agora, estás no escuro, nesse mundo do alcoolismo, das drogas, tu és muito melhor do que isso tu aparentas ser, és muito forte. Angola precisa de ti, todos nós precisamos de ti. Te amo muito e vida longa para todos nós. Vamos salvar Angola das drogas. Juntos, vamos salvar Angola das drogas. Mais uma vez, vamos salvar Angola das drogas. Nas vossas instituições, chega com a minha cara além grande. Se o babá conseguiu, você também consegue. Sim, tem que ser muito rápido, estamos a encerrar. Sobre o que o colega diz, Não, já não temos tempo, senhora, infelizmente, senhora Helena. Tá bom? Tenho que encerrar, já ultrapassamos inclusivamente o nosso tempo de antena.